Salve, salve todos os meus amigos aqui do canal, que alegria ter a sua companhia, que bom ter você, mesmo em quarentena, em época em que as pessoas não sabem se salvam vidas ou se salva economia, onde tudo isso se funde, nós confiamos no Senhor que salva tudo e todos. Mais do que nunca a gente chega a algumas conclusões. Primeira delas é de que a economia mundial é muito frágil. Segundo é que os governantes e toda a intelectualidade humana bate cabeça. Em momentos de crise e de problemas, onde deveríamos nos unir, nos dividimos em pensamentos, em ideologias e em propostas de solução. Em outras palavras, estamos perdidos. Ninguém sabe exatamente onde tudo isso vai parar. Ninguém tem bola de cristal. Nós precisamos do auxílio de Deus na nossa vida, na vida do nosso país e no mundo, porque estamos obviamente globalizados e o que acontece do outro lado do mundo tem efeito imediato onde eu e você vivemos. Sem Cristo, estamos perdidos. Se não formos a Jesus, para onde iremos nós? Vamos seguir que linha, que tipo de pensamento, qual é o equilíbrio, isolamento vertical, horizontal, horizontal, qual é a melhor saída, qual é a melhor solução? Nós precisamos preservar a vida, precisamos preservar a economia, cada um tem uma ideia, cada um tem uma proposta e ninguém tem certeza de nada. O que me espanta é que as pessoas não têm certeza, mas falam como se tivessem. Isso representa você? Você tem percebido isso? As pessoas falam com uma convicção absoluta, mas a verdade é que eu e você não sabemos exatamente o que devemos fazer, quando devemos fazer, na intensidade que devemos fazer. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative as notificações para você receber sempre a notificação de que eu fiz aqui um vídeo novo para a gente refletir, para a gente trocar ideias e crescermos juntos. E eu quero convidar você a compartilhar os vídeos aqui do canal. Compartilhe. E muita gente me escreve dizendo, mas como é que eu compartilho? Bom, amigo, você vai pegar o teu celular, certo? O teu celular tem aqui, ó, não sei qual é a linguagem que está no seu celular, mas tem aqui, ó, share ou compartilhar. Você clica e aí vai aparecer. Aí vai ser difícil de aparecer, mas vai ter aqui, por exemplo, o WhatsApp. E aí vai abrir o teu WhatsApp para você selecionar os teus amigos, os teus grupos, e aí então você envia, né? Você envia para os teus grupos. É assim que a gente compartilha. Você pode fazer isso no Facebook, você pode fazer isso no Twitter, você pode fazer isso no WhatsApp, no Telegram. O importante é você compartilhar. Hoje é um vídeo que eu tenho assim me preparado para fazer já há algum tempo. Eu gostaria de mostrar para você como que eu procuro desenvolver minha espiritualidade. Isso nada tem a ver com religião, com placa de igreja. Você pode ser católico, você pode ser evangélico, pode ser espírita. Eu vou mostrar para você como que é o meu trato com a Bíblia. Muita gente me procura dizendo assim, eu quero voltar para a igreja, não sei por onde começar. Eu quero começar a ler a Bíblia, não sei o que eu faço. Bom, primeira coisa, existem várias versões da Bíblia. Tá bom? Várias versões da Bíblia. A que eu mais gosto chama-se NVI, Nova Versão Internacional. As outras não são boas? São boas. Estou falando aquilo que eu gosto mais. Ela tem uma linguagem um pouco mais moderna, mas ela não é uma linguagem nos dias de hoje. Porque a linguagem, a Bíblia, né, na linguagem dos dias de hoje, ela é uma tradução livre. Então ela não tem um compromisso necessariamente com o texto original em hebraico e grego. Esse aqui não, é uma linguagem um pouco mais moderna, certo? Então mais fácil, mas ela é extremamente fiel ao texto original. Então eu acho que ela une os dois mundos. Ela não fica nem tão distante com Dar-se-vos-ia, né? Não é uma linguagem arcaica e também não é uma linguagem moderna, né? Tão moderna assim. Então ela tem um meio termo e ela é fiel ao texto bíblico NVI, certo? Já lembrando que não estou ganhando um centavo para falar nada disso. Eu sei várias editoras usam a NVI, ok? E eu gosto muito dessa versão, tá? É uma versão mundial. Então esse é o primeiro passo. Segundo, como que eu faço na minha meditação diária?
Bom, eu leio a Bíblia 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Por quê? Porque a Bíblia diz que Daniel e Davi faziam isso. Então não tem nenhum misticismo nisso, não significa que é um método melhor ou pior do que o outro. Estou dizendo como eu faço, explicando para você como eu tenho procurado fazer. Ter um período pela manhã, pelo meio-dia e à noite. Como que eu faço? Um capítulo em cada momento desses, certo? É suficiente. Um capítulo em cada momento desses. Às vezes, são 2 capítulos. Por quê? Porque às vezes às vezes um capítulo eu leio, grifo, depois à tarde eu releio, à noite eu posso reler também, tudo depende, mas eu gostaria de colocar na prática isso para você. Se você não sabe por onde começar na Bíblia, eu sugiro 3 caminhos. Ou você pode começar por Gênesis, né, o começo de tudo, ou você pode começar pelo livro de Salmos, que eu recomendo, ou se você quer começar no Novo Testamento, o Evangelho de João. É um excelente evangelho, eu amo o Evangelho de João. Gosto de todos os evangelhos, mas o de João para mim ele é muito especial. Então se você quer começar a ler a Bíblia, Gênesis ou Salmo ou o livro de João é um bom começo, são bons pontos de partida, tá? Eu quero exemplificar tudo aqui com o livro de Salmo, tá? Então aqui eu tenho o livro de Salmo, Salmo 1, Salmo curto. Eu vou ler para você e vou mostrar para você que eu sempre leio a Bíblia com uma caneta, porque eu sublinho o texto, que para mim é importante, que para mim é significativo. Então eu vou ler aqui, junto de você, aqui, o Salmo 1, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada a águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão ao julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Fiz a leitura. Aí agora eu vou pegar a minha caneta e eu vou sublinhar aquilo que para mim é importante. Então eu gostei aqui quando começa dizendo: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ora, obviamente que há um contexto aqui. Esses zombadores são aqueles que zombam de Deus, das coisas espirituais, que não estão nem aí. São atitudes próprias de demônios, né? Não é fácil se encontrar gente assim, mas elas existem. Pessoas que satirizam Deus, que humilham Deus, né, que não tem respeito nenhum com a fé alheia. A Bíblia diz que nós não devemos nos assentar com essas pessoas, porque o assentar-se envolve cumplicidade, amizade, proximidade, né, de alguma maneira simpatia, empatia em alguns momentos. A Bíblia diz que nós não devemos estar com esse tipo de pessoas. Veja, a Bíblia não diz que nós não devemos nos assentar com pecadores. Aliás, Jesus foi acusado de estar perto dos pecadores, mas essa acusação, na verdade, era o maior elogio que poderiam dar a Jesus. Ele, junto com aqueles que precisavam, ele disse: eu não vim buscar o santo, eu vim buscar o perdido. Então, numa mesa, num lugar onde existem pessoas que são pecadoras, falhas, ali é o nosso lugar. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo, diferente de um ambiente onde só existe a humilhação do nome de Deus, a zombaria da fé alheia. Esse não é um lugar para nós estarmos. Isso que eu estou falando para você é uma reflexão a partir do verso que eu acabei de ler agora, não preparei nada disso. A Bíblia diz assim: feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. E aí eu já vou pensando, sabe o que eu lembro? Eu me lembro de Rui Barbosa. Rui Barbosa, a águia de Aia, né? Um dos homens mais inteligentes que o Brasil já produziu. Um dia ele disse uma frase muito importante. Ele disse assim: ouve o conselho de quem muito sabe, ouve o conselho de quem muito sabe, mas sobretudo o conselho de quem muito ama.
Fantástico, né? A gente deve ouvir o conselho do sábio, mas sobretudo o conselho de quem ama. Porque quem ama, amigo, só indica bom caminho para você. É isso que os nossos pais fizeram, é isso que os nossos avós fizeram por nós, é isso que nós estamos fazendo com os nossos filhos. Então, quando diz aqui que não segue o conselho do ímpio, tem gente que segue, né, o conselho dos amigos e não dos pais. Vai sofrer, é o caminho de sofrimento. Tem gente que segue o conselho daquele que não está nem aí para Deus, é caminho de sofrimento. Então, esse verso eu achei importante. Quer ver um outro versinho que eu achei importante? O finalzinho do verso 3 diz assim, ó, falando a respeito daquele que está perto de Deus, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, dá o seu fruto no seu tempo. Gostei dessa frase que diz assim, ó, tudo que ele faz prosperará. Tudo que ele faz prosperará. O indivíduo que não segue o caminho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, que pelo contrário ele tem prazer na lei do Senhor, ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, ou seja, é uma pessoa espiritual, diz que ele vai ser como uma planta junto aos ribeiros, as folhas estão sempre verdes, dá fruto no seu tempo, e aí entra a frase que eu sublinhei aqui na minha Bíblia, tudo que ele faz, prosperará. Interessantíssimo isso. Sabe o que significa? Que a família vai prosperar, que os negócios vão prosperar, que a sua capacidade intelectual irá prosperar, que os seus relacionamentos irão prosperar. Mas é aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Não é aquele que tem uma religiosidade ritualística, onde os rituais são mais importantes do que a espiritualidade. Não, é a gente da mais profunda sinceridade que só Jesus conhece, que eu não sei definir, nem você, mas Jesus sabe da sinceridade daquela pessoa. Ele pode ser um pecador, cheio de pecado, de falhas, nenhum de nós é certo, todos nós temos nossos erros e falhas, mas ele diz, olha, essas pessoas que meditam na lei do Senhor, tudo que eles fazem irá prosperar. Não é bonito isso de se ver, de se ouvir? Não é um texto que te enche de esperança? Por isso, jogue toda a falsidade fora, se livre de toda a aparência de religiosidade e busque na palavra de Deus cada vez mais as Sagradas Escrituras. Esteja diante do Senhor a cada momento, a cada instante. Chame Deus para sentar-se ao seu lado, dialogue com Ele a respeito do futuro, dos planos, dos negócios, das suas intenções, desde um plano de viagem até um plano de carreira, um plano de vida para você e para os teus filhos. Tem prazer na lei do Senhor, nela medita de dia e de noite, ou seja, é um continuar de reflexão. Esse é o típica pessoa que fará a sua vida andar para frente, que irá prosperar. Então, vocês estão entendendo o que eu estou fazendo aqui com vocês? Eu peguei um texto que não estava sublinhado na minha Bíblia, eu li, separei 2 versos. Então, essas reflexões que eu fiz com você, eu teria feito aqui, ó, na minha mente, sozinho, refletido, pensado, orado, ok? Depois, meio-dia, eu poderia voltar para esse mesmo Salmo 1. E ali eu leria de novo o Salmo 1, e aí eu ia ver o que eu sublinhei, ia tornar a meditar nesses 2 versos, tornar a meditar. À noite, eu iria ler novamente esse capítulo, ler novamente o que eu sublinhei, tornar a refletir de tal maneira que essa foi a minha meditação durante o longo do dia. O Salmo 1 passa a começar a ter vez no meu coração. Ele vai começar a fazer parte da minha vida, parte da minha essência. Toda vez agora que eu abrir no livro de Salmos, eu já vou direto onde eu sublinhei. Por quê? Porque o que eu sublinhei foi aquilo que Deus falou ao meu coração. E se Deus falou ao meu coração, talvez fale ao seu coração. Por isso aí eu venho, gravo um vídeo e reflito com você a partir daquilo que eu já refleti antes.
na minha comunhão com Deus. E isso, eu e você que estamos em quarentena, podemos fazer e começar a experimentar isso. Você não sabe como fazer o seu culto? É assim. Sabe como é que a gente faz o nosso culto aqui em casa? A gente lê um capítulo da Bíblia, a gente faz reflexões em cima do que nós lemos, cada um diz qual foi o verso que lhe chamou a atenção, aí então depois a gente faz pedidos e agradecimentos, como é que foi seu dia, o que você tem para agradecer, o que você tem para pedir, depois a gente ora. É assim que nós fazemos, eu, a Luciana, a Gabriel e a Sofia. E fazemos isso todos os dias, todos os dias. Então, isso vai solidificando o lar. Agora eu faço uma pergunta para você. Isso tem a ver com evangélico? Não. Isso tem a ver com igreja católica? Não. Isso tem a ver com espírita? Não. O que isso tem a ver? Com a tua espiritualidade, com o teu buscar, com a tua reflexão. E isso é uma coisa que só você pode desenvolver. Eu não posso desenvolver por você, nem você pode se desenvolver por mim. Então, leia esse livro, porque Jesus Cristo disse que aqui dentro você encontraria a verdade. Então, ao invés de você procurar verdade em pastores, em padres, né, que estão aí na mídia, ou aí o pastor, o padre da sua igreja, seu líder espiritual, por que você não recorre à Bíblia? Ela é segura. O coração do homem, ele é altamente enganoso, desesperadamente corrupto, a Bíblia diz. Ninguém pode conhecer o coração do outro, mas a Bíblia é um porto seguro para você, é um porto seguro para a tua família. É aqui que você vai descobrir aquilo que você deve crer e aquilo que você não pode crer. Aquilo que você deve acreditar e aquilo que você não deve acreditar. Quer ver, por exemplo, uma situação? O que acontece quando a pessoa morre? Fala para mim, o que acontece quando a pessoa morre? Bom, cada um respondeu uma coisa aí na mente, no coração. Alguns acham que a pessoa quando morre, ela vai se reencarnar, certo? Vai ter a reencarnação. Se ela foi uma boa pessoa, ela vai reencarnar de uma maneira melhor. Se ela foi má, ela vai regredir até que ela chegue ao pleno desenvolvimento. Muita gente crê na reencarnação. Para muita gente, talvez um grupo maior ainda dentro do Ocidente aqui, a pessoa quando morre, ela vai para o céu ou vai para o inferno. Alguns ainda creem no purgatório, né? Então, a pessoa ela dá uma continuidade na vida logo depois que ela morre. Para outros, a pessoa quando morre, ela fica em estado inativo, é como se fosse um sono, como se ela estivesse dormindo, e ela só vai ressuscitar quando Jesus voltar a essa terra, certo? E aí, quem que está certo? Quem que está errado? Porque elas são visões excludentes. Se um está certo, as outras duas linhas estão erradas. Se uma estiver errada, as outras duas. Se uma estiver certa, as outras duas estão erradas. E aí, quem que está certo, quem que está errado? Fala para mim. Difícil, né? Então sabe o que a gente faz? A gente para de acreditar no que nos ensinaram e a gente vem para esse livro. A gente vem para a Bíblia. Porque a Bíblia diz o que acontece quando o homem morre. A Bíblia fala, a Bíblia ensina. Isso não pode ser um ensino da igreja evangélica, nem da igreja católica, nem do espiritismo. A Bíblia tem que revelar isso para você. Sim, porque você vai morrer e eu também. Então no que você vai crer? O que vai acontecer quando você morrer? No que você acredita hoje? Ela é baseada na sua igreja, no seu líder religioso, na sua tradição familiar, ou ela é calcada na Bíblia, na palavra de Deus? Aí, amigo, sabe o que a gente faz? A gente estuda, a gente pesquisa, porque Jesus Cristo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, querido, quarentena tá aí, é bom você ficar em isolamento, porque a gente não sabe, a gente não tem todas as informações. Em cada lugar existem realidades específicas. Em alguns países está inverno, outros está no verão. Em alguns países tem uma densidade demográfica maior, outros menor. Em alguns países eles têm recursos para combater, outros não têm recursos.
Em alguns países tem água encanada e outros não tem saneamento básico. Em cada lugar, a realidade desse problema vai ter suas peculiaridades. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer no nosso país. A gente percebe que está todo mundo perdido. Um monte de gente querendo acertar. Alguns tentando lacrar o futuro, né? Se tornaram quase que evidentes. O que eu e você precisamos fazer é lembrar que só existe um caminho para a salvação. Esse caminho é Jesus Cristo. Somente Ele, nada mais e ninguém. Ninguém é super-herói, ninguém é o seu salvador. A sua confiança precisa estar no Senhor, em Jesus Cristo. Então, aproveite esse momento para desenvolver sua espiritualidade. Comece com o livro de Salmos. Se quer começar com o Novo Testamento, minha sugestão, o livro de João. Ah, não, eu quero começar por Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Ótimo, sem problema. O livro de João é só uma sugestão. Ah, eu quero ler toda a Bíblia, então eu quero começar lá no Gênesis. Ótimo, começa em Gênesis, sem problema. Mas passe tempo com a Bíblia. Se você preferir, você pode ler de manhã, de tarde e de noite, cada momento um capítulo diferente. É uma opção, mas faça. Não existe nesse caminho um certo ou errado. Talvez o errado seria o completo jejum das coisas espirituais. Desenvolva mais e melhor o teu lado espiritual, volte para Cristo. Nesse momento de incertezas, volte para Jesus. Essa crise tem muito a nos ensinar e ela pode nos corrigir em muitas coisas. E eu tenho certeza que Deus está aí, do teu lado, perto de você, não vai te abandonar, não precisa ter medo, não precisa ter pânico, vai dar tudo certo. Deus continua no comando do universo, Ele é o dono desse planeta e Ele está cuidando de você. Agora, eu e você podemos aproveitar esse tempo para termos mais comunhão com o Senhor Jesus. Esse vídeo fez sentido para você? Então compartilha, criatura, curte o vídeo. Por que é tão importante isso? Porque quando você curte, o YouTube entende que esse vídeo é um vídeo bom e ele vai mostrar para outras pessoas. Quando você comenta, ele está dizendo, esse vídeo é relevante. Quando você compartilha, ele está dizendo assim, nossa, olha, muita gente compartilhando esse vídeo, é importante. E ele vai mostrar para mais e mais e mais pessoas. E é isso que faz uma comunidade. A gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo. Aliás, falando em comunidade, eu quero agradecer a todos os membros do canal. Obrigado por você ser um membro do canal. Uma coisa, você já sabe, é se inscrever no canal. Muito obrigado a todos os inscritos. E minha gratidão também aos membros, que são aqueles que têm ajudado a tornar real esse ministério na internet, sem fronteiras, sem placa de igrejas, para que mais pessoas tenham acesso ao evangelho puro e bíblico. Você quer ser um membro do canal? Vai ter aqui nos comentários, na descrição desse vídeo, já vai ter um link ali para você ir no Seja Membro. Você vai assistir um videozinho ali de poucos minutinhos, acho que 2, 3 minutinhos para você entender o projeto. Eu espero que você possa ajudar. Vai ser muito bom ter você como um grande parceiro aqui do meu ministério e do canal. Tá bom? Então seja membro, vai aparecer um vídeo aqui sugestivo também, seja membro, clique ali, clique nesse vídeo para você entender como que funciona, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe muito cada dia mais e eu vejo você no próximo vídeo.